Olá, meus amores! Sim, vocês viram certo. Nosso programa de hoje, sábado, tem um título de fato em inglês. Isso acontece porque vamos falar no nosso programa de hoje sobre um dos grandes sucessos, na verdade, sobre o primeiro sucesso da nossa pequena notável Carmen Miranda nos States, nos Estados Unidos. Isso aconteceu no ano de 1939. Nossa música de hoje foi a primeira canção que Carmen Miranda cantou em solo estadunidense, tanto no teatro, nos palcos da Broadway, quanto no cinema, nos telões de Hollywood. Vamos falar sobre uma canção cuja versão original estava em língua inglesa, porém a segunda versão, a de maior sucesso, foi feita em língua portuguesa. E por isso eu escolhi abordar nossa música de hoje aqui no seu Vamos Falar de Música Brasil. Senhoras e senhores, estamos diante de uma canção intitulada South American Way, ou, em português, O Jeitinho Sul-Americano. Eu sou da América do Sul. Nossa música de hoje trata-se de um samba composto originalmente por Jimmy McHugh, responsável pela melodia, em parceria com Al Dubin, responsável pela letra. Mas, como vocês podem imaginar, gringo compondo samba, ainda mais estadunidense compondo samba, não deve vir boa coisa por aí. Para dizer a verdade, a melodia de Jimmy McHugh é muito boa. Eu, pelo menos, gosto bastante. Eu acho que ela tem aquele mesmo gingado, aquele mesmo molejo tipicamente brasileiro. Agora, a letra de Al Dubin deixa muito a desejar. A letra original da nossa música de hoje vai falar sobre o amor do jeitinho sul-americano. Vai falar sobre um romance que acontece em uma paisagem tropical, em um país tropical como o Brasil ou qualquer outro da América do Sul, da América Latina. Uma canção que, pelo que eu vejo, é mais do mesmo do que já vinha sendo feito pelo swing norte-americano dos anos 40 e outras canções de jazz, por exemplo, que nós já estudamos aqui. Mas naquele mesmo ano de 1939, veio um brasileiro que colocou ordem nessa bagunça toda. Aloysio de Oliveira, que compôs uma letra nova para a melodia de Jimmy McHugh e dessa vez uma letra que não tem como, esbanja brasilidade. Esta letra vai falar sobre o canto de um pregoneiro que vende quitutes baianos do jeitinho sul-americano. É ou não é muito melhor do que a original? A estreia da nossa música de hoje se deu ainda nos palcos do teatro, nos palcos da Broadway, naquele mesmo ano de 1939, o mesmo ano da composição da nossa canção. South American Way pertencia à trilha sonora de uma peça de teatro musical chamada The Streets of Paris, ou em português, As Ruas de Paris. Esta peça de teatro fez tanto sucesso naquele ano de 1939 que permaneceu praticamente o ano todo em cartaz na Broadway. Senhoras e senhores, esta foi a primeira aparição de Carmen Miranda na indústria cultural estadunidense, cantando nossa música de hoje, South American Way, ainda em sua versão original, ou seja, totalmente em língua inglesa. Mais tarde, naquele mesmo ano de 1939, esta mesma canção, South American Way, passaria dos palcos do teatro para os telões do cinema,
para os telões de Hollywood. Porém, não se trataria de uma adaptação do musical Streets of Paris para o cinema. Não. Trata-se de uma obra totalmente nova para a qual foram reaproveitadas algumas canções pré-existentes. Esta obra cinematográfica intitula-se Down Argentine Way, ou em português, Do Jeitinho Argentino, mas que foi traduzido nos cinemas aqui no Brasil como Serenata Tropical. Nesta versão cinematográfica, nossa música de hoje já é cantada em sua totalidade de língua portuguesa, ou seja, na segunda versão de South American Way, composta por Aloísio de Oliveira. E já no finzinho do ano de 1939, mais especificamente no dia 26 de dezembro de 1939, Carmen Miranda veio a gravar nossa música de hoje em disco, desta vez misturando as duas versões, ou seja, cantando metade em inglês e metade em português. Estes discos vieram a ser comercializados apenas no ano seguinte, em 1940, tornando-se um grande sucesso de vendas. Mas, se vocês querem saber qual é a coisa em comum que todas essas versões de South American Way possuem na voz de Carmen Miranda, eu digo para vocês. Tanto a versão totalmente em inglês cantada ao vivo na Broadway, quanto a versão totalmente em português cantada no cinema, quanto a versão mista gravada em disco, possuem em comum um erro fonético de Carmen Miranda que divertia e muito as plateias dos Estados Unidos. Não diga! Digo! Que coisa! Acontece que Carmen Miranda, recém-chegada aos Estados Unidos, tinha muita dificuldade de pronunciar a palavra South, por causa do fonema TH presente no final desta palavra. Este é realmente um fonema muito difícil de ser pronunciado, porque é praticamente uma exclusividade da língua inglesa. Então, para quem não é um nativo falante da língua inglesa, é muito complicado de pronunciar esse fonema TH, porque quando a criança ainda está aprendendo a falar, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que tenha o inglês como sua língua mãe, ela já vai se acostumando à pronúncia nativa daquele TH. Mas para quem vai aprender depois de adulto, depois que o seu aparelho fonador já está devidamente formado, é muito difícil. Eu, quando eu estava aprendendo inglês, também levei alguns meses para aprender a pronunciar esse fonema TH da maneira correta. É um som parecido com S, parecido com F, algo entre essas duas letras. Eu não sei explicar. Eu também não sei explicar como é que se produz esse som dentro da boca, sabe? South. Meio que você eleva a língua até a altura dos dentes e a língua perpassa pelos lábios. Eu realmente não sei explicar. Portanto, Carmen Miranda, como eu já disse, recém-chegada aos Estados Unidos, também tinha muita dificuldade de pronunciar esse fonema corretamente. De modo que, em vez de pronunciar South American Way, ela pronunciava South American Way. Percebem a diferença? South, South. Acontece que a palavra South, em inglês, era uma gíria daquela época que queria dizer bêbado. Portanto, quando Carmen Miranda cantava South American Way, ela cantava do jeitinho bêbado americano. E isso divertia muito as plateias dos Estados Unidos, que caíam na gargalhada. Tanto é que, depois de alguns meses, Carmen Miranda aprendeu a pronunciar corretamente o fonema TH e poderia simplesmente cantar South American Way, caso desejasse,
mas foi instruída a não fazer isso pelos seus empresários, porque isso quebraria com um dos principais motivos de piada das plateias que amavam aquele erro fonético da nossa pequena notável. Gostou? Amor? Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a cena do filme Down Argentine Way, onde Carmen Miranda canta a nossa música de hoje inteiramente em português. Vou deixar a gravação mista de Carmen Miranda cantando South American Way, parte em inglês, parte em português. Vou deixar também a gravação de Carmen Miranda inteiramente em português e vou deixar por fim uma gravação das Andrews Sisters, que registraram nossa música de hoje inteiramente em inglês, já bastante tempo depois, no ano de 1947. Ok? Bem, além de South American Way, Carmen Miranda gravou em sua temporada nos Estados Unidos algumas outras canções que nós já falamos anteriormente aqui no nosso programa. É o caso de Mamãe Eu Quero, Bambu Bambu, O Que É Que a Baiana Tem, A Marcha do Grande Galo e Touradas em Madrid, que depois eu descobri, pesquisando para o nosso programa de hoje, que Carmen Miranda chegou a registrar também uma gravação em inglês de Touradas de Madrid. E é por isso que eu vou deixar lá na descrição do vídeo do nosso programa de Touradas de Madrid, há muito tempo atrás, vou acrescentar esta gravação de Carmen Miranda para vocês conferirem. Se tiverem curiosidade, pesquisem sobre o nosso programa de Touradas em Madrid, que vai valer a pena, e confiram também as duas versões gravadas por Carmen Miranda, ok? Em inglês e em português. Terminada a sua temporada de apresentações na Broadway, Carmen Miranda voltou para o Brasil no ano de 1940, inicialmente para ficar. Mas disseram que ela voltou americanizada. Em sua apresentação de boas-vindas no palco do Cassino da Urca, Carmen Miranda recebeu uma vaia, pois diziam que ela havia perdido o jeitinho brasileiro e sucumbido às tentações norte-americanas, às tentações estadunidenses. Carmen Miranda ficou muito chateada com isso e devido a o massacre promovido pela mídia, decidiu voltar para sempre para os Estados Unidos, não sem antes gravar algumas canções aqui no Brasil, suas últimas canções gravadas em terra brasileira, dentre elas a própria Disseram Que Eu Voltei Americanizada, como uma espécie de pedido de desculpas e ao mesmo tempo uma espécie de autoafirmação, dizendo que jamais deixaria de preferir o Brasil a qualquer outro país do mundo. Brasil! Voltando aos Estados Unidos, Carmen Miranda continuaria fazendo um sucesso absurdo. Em 13 anos, ela gravou nada mais, nada menos que 14 filmes, um fenômeno. Porém, todo este sucesso viria com um preço. Carmen Miranda seria altamente explorada pela indústria cinematográfica norte-americana como um objeto da política de boa vizinhança dos Estados Unidos para com outros países da América Latina. Carmen Miranda seria submetida a exaustivas jornadas de trabalho e passaria a abusar de remédios estimulantes numa tentativa de compensar as horas de sono perdidas e o cansaço que estava sempre presente em sua vida. Além disso, a aparência latino-americana de Carmen Miranda deixaria de ser assim tão bem vista com o passar dos anos. Sua beleza, que inicialmente foi considerada exótica, deixou de ser considerada beleza depois de alguns anos. E sendo assim, para se enquadrar aos padrões da sociedade,
Carmen Miranda foi praticamente obrigada a pintar os seus cabelos de loiro e foi submetida a simplesmente 5 cirurgias plásticas para corrigir um suposto defeito em seu nariz. Para piorar a situação, após o seu casamento em 1947 com o produtor David Sebastian, Carmen Miranda começaria também a abusar do uso de bebidas alcoólicas, visto que seu marido era também um alcoólatra. Todo esse desregramento vivenciado por Carmen Miranda durante anos a fio acabou levando a uma séria doença do fígado que fez com que a pequena notável se afastasse do cinema no ano de 1953 e voltasse ao Brasil para um tratamento médico longe dos problemas hollywoodianos em 1954. E depois? E depois? O que foi que aconteceu? Depois de brevemente recuperada, Carmen Miranda voltaria para os Estados Unidos no ano seguinte, contrariando o conselho médico. Lá, ela veio a falecer no dia 5 de agosto de 1955, vítima de um ataque cardíaco causado por uma overdose, horas depois de sua última aparição pública em um programa de televisão chamado The Jimmy Durante Show, capitaneado pelo apresentador Jimmy Durante. Eu gostaria de dedicar este nosso programa de hoje à memória de Carmen Miranda, esta figura tão importante para a cultura brasileira que sofreu tanto em sua vida, apesar de ter colhido os frutos do seu sucesso tanto durante a vida quanto após a morte. E se vocês gostariam de saber mais sobre a vida dela, venham comigo. Continuem acompanhando os nossos programas, pois nós falaremos detalhadamente sobre cada um destes capítulos que eu acabei de citar aqui para vocês ao longo dos nossos programas. Ok? E então, homenageando Carmen Miranda, eu me despeço com um abraço no coração, um beijo na alma e lembranças do Emílio. Até semana que vem. Tchau!